Vamos lá. Capítulo 4, verso 1. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimiga com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. De vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, Ele os exaltará. Glória a Deus. Fique atento à palavra. Não deixe o seu corpo tirar o seu foco, né? Na verdade, é o que nós vamos ver aqui hoje um pouco. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu já preguei nesse texto? Thalita lembra. Irmã Diana. Marcou? Eita glória! Eu já trouxe uma mensagem nesse texto. Se eu não me engano, foi uma doutrina também, né? Eu tinha um texto que eu estava lendo esses dias e meditando nele para trazer hoje. Inclusive, eu até subi aqui para cima à tarde para meditar nesse texto que eu vinha lendo, né? Mas aí foi mudado tudo. Tiago 4. Vamos meditar em Tiago 4. Tenho algo a acrescentar. Porque Deus vai fazendo assim. Se você lê um texto desse e acha que já entendeu tudo, está longe. Você acha que já ouviu de tudo desse texto? Se você durar 150 anos, ainda não é o suficiente para você entender a profundidade dele. Então, quando pensa que já entendeu tudo da Bíblia, na verdade, é que não entendeu nada. Porque a pessoa que pensa assim é porque ela já não está entendendo mais nada. Porque quem lê a Bíblia e entende a Bíblia sabe que a profundidade dela é algo que o homem não pode alcançar. E o pouco que lhe é dado vem de Deus por meio do Espírito Santo que inspirou os seus escritores. É uma fonte inesgotável. Não é algo que eu entendi, pronto, é isso aqui, e acabou, e tchau, e bênção. Eu não preciso mais ler, eu não preciso mais meditar, porque eu já entendi tudo. Aí a gente faz que nem a Filó, né? Coitado! A Bíblia é uma profundidade sem fim. Ela regeu, eu falo Bíblia no sentido da palavra de Deus. Ela estava com Deus antes de tudo, tudo foi gerado por ela, tudo é regido por ela e ela permanecerá para sempre. É desse jeito. Vamos lá. Bom, a vez que eu ministrei aqui, eu coloquei os 3 inimigos da oração. Tiago aqui, na verdade, ele está falando de oração. Ele vai revelar 3 inimigos da oração. Primeiro, nós mesmos.
O primeiro inimigo da oração não é o diabo, é a nossa própria natureza pecaminosa. É o nosso eu. Esse é o primeiro inimigo da oração. Porque é isso que Tiago vai dizer. Primeiro inimigo da oração, nós mesmos. Nosso eu, a nossa natureza. O segundo, o mundo. Porque o mundo, o sistema mundano, ele alimenta a nossa natureza pecaminosa. Em terceiro lugar, aí é o diabo, que usa do sistema e se aproveita da natureza pecaminosa do homem para poder ter êxito nos seus planos. Pois é, você pensava que o primeiro inimigo era o diabo, né? Não. É nós mesmos. Tiago, ele começa fazendo uma pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Você pode generalizar isso aqui. Você pode colocar a nível de igreja, a nível de família, a nível de comunidade, a nível de nação e a nível do mundo. Tiago está dizendo, de onde vem tudo que é de ruim? Do diabo. Ele começa fazendo uma pergunta que ele mesmo vai responder com muita prioridade. Ele não vai oscilar e ele também não vai responder com dúvida. Não, ele faz a pergunta: de onde? De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? De onde? Ele mesmo vai responder. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm as contendas, as confusões? De onde vem o mal? Ele mesmo responde: de onde? Se não de dentro de cada um de nós. De onde vem toda maldade, egoísmo, inveja? De dentro do homem. Porque Jesus deixou bem claro isso. Jesus disse: de onde vem a maldade? O adultério, a violência e tantas outras coisas. Vem do coração de vocês. Então Tiago, ele está aqui dando ênfase àquilo que Jesus ensinou. Ele está lembrando de uma forma direta e reveladora o que Jesus também disse. Não é uma ideia dele. Lembrando, irmãos, que as questões abordadas nessas cartas, como por exemplo Tiago ele não está expressando um pensamento, ele está expressando um ensinamento. Não é um pensamento, é um ensinamento. E ele começa esse ensinamento com a pergunta: de onde vêm as contendas? De onde vêm essas coisas que não prestam, que está entre vocês? De onde vem? De onde? É do diabo. Não, vem de vocês. Está em vocês. A natureza humana caída, a natureza adâmica está aí. Não, mas eu aceitei Jesus, sou lavado e remido no sangue de Jesus. Mas a natureza está lá. O apóstolo Paulo vai ensinar, ele vai chamar essa natureza de velho homem. E essa natureza, eu já falei aqui, o apóstolo Paulo vai falar que ela deve ser sepultada. Quando ele fala nisso, ele está falando de um sentido de que, se ela não for dominada, ela domina. Quando o apóstolo Paulo fala andar em espírito, ele está falando da natureza pecaminosa ser dominada. Como? Por meio do que se aprende na palavra de Deus. Porque ela não liberta. Como é que a palavra de Deus liberta? Eu leio a Bíblia e eu sou liberto. Não, eu leio a Bíblia, entendo e pratico, eu sou liberto. Porque quando eu for fazer algo, eu posso até fazer, mas eu vou lembrar que a Bíblia diz que não é para mim fazer. Aí se eu fizer, eu estou pecando conscientemente.
Pastor, qual é o pecado inconsciente? É quando eu não tenho entendimento do que a Bíblia diz que é pecado e eu estou praticando, mesmo sendo crente. Mas eu ainda não tive o entendimento daquilo. Então eu estou pecando inconscientemente. Por isso que existe o ensino, a doutrina. Por quê? Porque é a doutrina que vai fazer com que eu entenda o perfil da nova criatura que está sendo gerada em mim. Caso contrário, eu vou continuar em práticas erradas e achando que eu estou certo. Por quê? Porque eu ainda não aprendi que eu estou errado, que eu estou fazendo errado. E não tem nada melhor do que você falar para uma pessoa que ela está errada, mostrando na Bíblia. É biblicamente falando. Se não for, se ela não atender o que a Bíblia diz, aí ninguém pode fazer mais nada. Ela vai se ver com o dono da palavra aí. Porque se nós não considerarmos a palavra, quem é que vai considerar? É impossível ser gerado em mim ou em qualquer pessoa uma nova criatura se não for por meio da palavra de Deus. É impossível. Não é porque eu entreguei a minha vida a Jesus que agora eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura quando eu pratico aquilo que ele disse que para mim praticar. Caso contrário, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Aí, como se diz, só mudei de religião, só mudei de lugar. Se não há transformação, se não há mudança, então não adiantou de nada. Que era mais ou menos esse era o tema que eu ia trazer hoje, né? Mas vamos deixar para outra. Mas vamos lá, que eu quero chegar aqui em alguns pontos, né? Então, de onde vem? De onde vem a fofoca? De onde vem as afrontas, as discordâncias e toda a confusão? De onde? De nós. De onde vem adultérios, guerras, homicídios? De onde? De nós. De dentro de nós. Por isso que se a gente não estiver se entupindo, se enchendo da palavra de Deus e do Espírito de Deus, só vai sair o que não presta. Agora, quando a gente se enche de Deus, aí Deus começa a transbordar. Caso contrário, eu posso até ter entregado a minha vida a Jesus, mas entregar a vida a Jesus não é o suficiente. Entregar a vida a Jesus é um convite. Entregar a vida a Jesus é que você entendeu o chamado de Deus para uma mudança. Só que essa mudança, ela se inicia a partir do momento em que você entrega a sua vida para Ele. Se você entregou para Ele, então agora Ele vai fazer como Ele quer. Só que para Ele fazer como Ele quer, aí o processo é esse. Vai ser doutrinado, vai ser ensinado, vai ser ministrado, tem que prestar atenção, tem que entender, tem que meditar, tem que parar, tem que ouvir. Senão nada acontece. Eu só tenho um título, mas eu não sou nova criatura, nada aconteceu. Vamos lá, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, Tiago está falando de quê? De oração. O que é que Tiago está dizendo aqui, pastor? Tiago está dizendo que a minha natureza pecaminosa é o principal empecilho da minha oração. Por quê? Porque se eu não buscar na palavra de Deus entender quem eu sou e desenvolver isso, o que é que vai acontecer? Eu estou na igreja, entreguei minha vida a Jesus, mas eu continuo sendo uma pessoa egoísta. E a minha oração sempre vai ser
egoísta. Eu vou estar sempre pensando em mim. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a minha vida, ela vai continuar sendo aquela vida que ela gira em torno de mim mesmo. E eu não vou receber de Deus o que eu tinha para receber, ou tenho para receber. Por quê? Porque não é através da oração que a gente pede? E se eu não estou orando certo, por que que Deus vai me responder? Lembrando que às vezes as pessoas falam de oração como algo assim muito simples, mas na verdade existem alguns quesitos. Como por exemplo, Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso é um quesito à oração. Ah, Senhor, eu te oro e te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não mandou ninguém pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou pedir em meu nome. Batizar foi o que ele disse. Aí vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem agora até uma doutrina aí que estão dizendo que o verdadeiro batismo é o batismo no nome de Jesus. Aí o povo não interpreta as escrituras e fica difícil, sabe? Mas eu não vou me prolongar nisso, não. Esse é um dos quesitos. Outro quesito que Jesus vai dizer: se vocês guardarem os meus mandamentos, também o que vocês pedirem será mais fácil do Pai atender. Outro quesito a oração. A oração ela tem que ser feita pelo Espírito. O Espírito tem que conduzir você na oração. Senão você vai orar mal. Porque é isso que Paulo vai falar aos Coríntios. Nós não sabemos orar como o convite está dizendo. Nós não sabemos pedir. Usamos palavras erradas e colocamos frases erradas. Mas o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele busca nos conduzir para que nós venhamos saber. Ele tenta nos levar a consertar a verdadeira intenção da minha oração, para que eu venha colocar as palavras certas, para que Deus venha atender. A expressão ouvir, eu entendo que quando a pessoa, Deus ouve a minha oração, essa expressão ouve a minha oração, não é Deus, dependendo da colocação, né? Dependendo da colocação. Então, muitas vezes, Deus está ouvindo, mas Ele não vai atender. Dependendo aí do contexto, essa expressão, ela pode estar significando as duas coisas. Deus está ouvindo ao ponto de estar atendendo. Então, dependendo da colocação, que isso você vai ter que estudar, tem aí esses dois pontos que é bom observar. Amém? Então vamos lá, preste atenção. A gente vê aqui que Tiago colocou uma série de coisas: inveja, luta, contenda, briga, se mata, é uma ruma de coisa. O que é que ele está dizendo aqui? Vocês lutam tanto, guerreiam tanto, faz tanta coisa, tentando realizar, conseguir ser realizado, e no final de tudo, o que é que ganha? Tribulação, mais problemas, angústia, decepções, frustrações. Por quê? Porque está centrado em si mesmo. Não há uma dependência de Deus. Está centrado em si. Aí faz e acontece, e aí não vê a aprovação de Deus. Eu vou citar aqui um exemplo. Eu sou crente em Jesus, você é crente em Jesus. Aí eu penso, rapaz, eu vou sair dessa vida. Vou deixar minha mulher, essa família aí, deixar a igreja e vou me embora. O que é isso? É um desejo do coração humano. E se a pessoa fizer isso, quem é que vai impedir dela fazer isso? Ninguém vai impedir. Embora ela tenha consequência. Mas nem Deus vai impedir dela fazer isso. Por quê? Por que essas coisas acontecem? Tiago está dizendo, gente, porque
é isso que milita. Essa palavra milita ou guerreia é uma palavra militar. O que é que ele está dizendo? O mal, ele guerreia com todas as suas forças para prevalecer. O mal que está em você, ele luta diariamente para se manter no topo, no controle. E se a gente não entender isso e buscar em Deus destronar, ele continua mandando. Aí o que é que vai acontecer? Problemas na igreja, na família, na sociedade e por aí vai. Porque a proposta do evangelho é essa. É a mudança na família que vai refletir na igreja, que vai refletir na sociedade. Aí de onde procede essas coisas? Do próprio homem, das próprias pessoas. Porque o mal está lá e elas não buscam, biblicamente falando, como lidar com isso. Porque essa é a questão. Estar em Cristo é aprender a lidar com o mal que está em mim. Jesus disse, vigiai e orai. O que é que você entende por isso? O que é que acrentarados evangélicos do Brasil entendem com isso? É disso que Jesus está falando. Vigie. Vigiar é uma palavra militar. Tiago está usando uma outra palavra militar. Guerreia, milita. Jesus está usando também outra palavra militar, vigiar. Vigiar e orar. Jesus está falando de guerra, de batalha, de luta. Não de luta no sentido de tribulação, mas de luta no sentido de combater o mal que está em mim. Eu tenho que lutar contra mim mesmo, porque eu só venço o diabo se eu lutar contra mim mesmo. Ninguém vence diabo sem lutar contra si mesmo. Não existe isso. É tanto que Tiago ele vai classificar eu, mundo e por último, o diabo. Se eu vencer aqui, eu venço aqui. Se eu venço aqui, eu venço aqui. Acontece que as pessoas elas investem. O diabo é o primeiro, depois é o mundo, o último sou eu. Eu sou a vítimazinha. Não, você não é a vítima, não. Você é o principal. Você, o homem, eu não dizer você, o homem, a natureza, mundo, o diabo está lá embaixo. Quando eu venço a mim mesmo, eu venço o mundo. Não é isso que João vai dizer na sua primeira epístola? Quando eu venço a mim mesmo, eu venço o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A fé de vocês. Confiança em vocês, a submissão de vocês a Deus. E Tiago também vai falar isso aqui. Que ele vai dar a receita de uma vida de oração para ter vitória. Então todo esse mal está centrado no homem. Deixa eu dar um exemplo aqui bem bonito. Às vezes o que é que acontece? A gente está sujo, toma um banho, troca de roupa, ficou limpo? Ficou. Mas o que é que vai acontecer daqui para mais tarde ou para outro dia? Daqui a 1 hora, eu estou do mesmo jeito que eu estava antes? Já não estou mais. E a tendência é, quanto mais o tempo passa, mais a minha roupa vai se amassar, mais eu vou suar e mais eu vou me sujar. O cabelo vai mudar. Então as coisas começam a mudar. Para mim voltar àquele estado original, eu vou ter que me submeter a tudo que eu fiz antes. Para mim ter um momentozinho ali, mais ou menos. Mas a tendência, assim, é a mesma coisa, a vida cristã. É uma questão que ela é diária. O velho homem, se acabou. Quando o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, isso não é automático.
Isso é algo que se conquista. Porque ele diz, as coisas velhas se passaram. Ele está falando de uma pessoa que não usa mais as coisas velhas. Eis que tudo se fez novo. A pessoa está vivendo em uma novidade de vida. Você entendeu agora? Então não é algo automático. Eu estou em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. Até aí, continua. As coisas velhas passaram. Ele está falando de uma pessoa que não anda mais como andava, que não vive mais como vivia, que não pratica mais o que praticava. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa está andando em uma mudança de vida, ou seja, a nova criatura está sendo gerada, ao ponto de já ser um menino bem grande. Entende as coisas, percebe as coisas, não é mais enganado por qualquer coisa. Essa é a diferença lá. Então pegar a Bíblia assim e botar por cima é bonito, é bom. Vamos para o contexto, vamos analisar o que é que a Bíblia está dizendo. Pronto, então a Bíblia está dizendo que não é algo automático. É algo que se conquista, que se é feito, que é gerado. Não é assim, no estalar de dedos. Se fosse, era muito bom. Tudo posso naquele que me fortalece. Sou uma nova criatura. O que vai dizer que eu sou uma nova criatura não é porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É aquele que realmente está dentro do padrão do que a Bíblia diz. Então ele é uma nova criatura. Quem vai dizer que eu sou nova criatura? É a própria Bíblia. As coisas velhas não passaram? Isso quer dizer que as coisas antigas já não me interessam mais. Então eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque agora eu estou vivendo o que Deus tem para mim, não o que eu queria para mim. Isso é uma nova criatura. Não é porque eu estou na igreja que eu sou uma nova criatura. Não é porque agora eu faço parte dos milhares de evangélicos no Brasil que eu sou uma nova criatura. Nova criatura é quem deixou as coisas velhas, está andando em coisas novas. Essa é a nova criatura. Aleluia. Se eu fosse pentecostal, eu ia repetir para ver se saía um glória. Porque isso não se ouve em qualquer lugar. Isso não se ouve em qualquer lugar. Só se ouve que todo mundo é uma nova criatura. E as pessoas se iludem achando que é uma nova criatura e estão vivendo e permanecendo na sua natureza antiga e praticando as mesmas coisas. Ela só ganhou um rótulo, mas dentro o conteúdo é o mesmo. Ela ganhou o rótulo de água mineral, mas dentro ainda é água da Cagesse. Então, para quem olha, água mineral, mas vai beber para ver, sente logo o gosto do cloro, né? Dá logo dor de barriga. E é assim que está funcionando dentro das igrejas. O rótulo está lá, mas o que é que tem dentro? Isso é que importa, é o conteúdo. O rótulo pode ser mudado, né? Aleluia. Então ele vai dizer adúlteros, em outras traduções vão dizer o quê? Infiéis. Mas o termo correto é esse, adúlteros. Adúlteros. Vocês não sabem que é amizade com o mundo, ao segundo inimigo. Olha o que é que me ajuda a permanecer no meu eu? O mundo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Agora ele vai citar uma escritura aqui que ninguém sabe onde ele arrumou essa escritura. Ele vai dizer, né? Inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz, o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Ele diz que, ele fala aqui que a escritura diz. Aonde Tiago viu isso? Ninguém sabe, só ele sabe. Ninguém sabe onde tem isso. Ele viu em algum lugar, no Antigo Testamento.
E não tem. Ninguém sabe. Então aqui é um mistério, tá bom? Quando você vê gente querendo explicar isso aqui, fique de orelha em pé. Ele diz, a Escritura diz, ele vai citar o que a Escritura diz. Aonde ele viu isso? Teólogo nenhum vai explicar isso aqui. É algo que Tiago viu e só ele sabe onde ele viu. Mas uma coisa é certa, ele diz a Escritura. Isso quer dizer que ele está usando alguma base do Antigo Testamento para tirar essa conclusão. Amém? Então vamos lá. Aí ele diz o quê? Que o Espírito que Deus nos deu tem o quê? Tem ciúmes. Ciúmes de quê? Aí nós vamos ter, o que é que ele está dizendo? Que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Porque se eu quiser ser amigo do mundo, eu me considero amigo de Deus. Por isso que ele começa dizendo o quê? Qual é a palavra que ele usa? Adúlteros. O que é que ele está dizendo? Esse adúlteros, ele está trazendo uma palavra que é ligada a um homem e uma mulher, a um casamento. E ele está dizendo que se eu estou casado com Deus e ando ainda em amizade paquera com o mundo, eu sou um adúltero, sou uma mulher infiel. Pesado, não é isso aqui? É pesado. Adúlteros. É como se eu sendo a noiva de Cristo, mas o mundo também me atrai. É como uma jovem que é noiva de um rapaz, ela vai casar com ele. Ela quer casar com ele. Mas, quando ela olha para o Tom Cruise, ela fica, nossa. É mais ou menos a ideia que Tiago está dizendo aqui. Se nós nos entregamos a Deus, nós temos que buscar se submeter a Ele, servir a Ele, amar a Ele, ser fiel a Ele. Porque o mundo nos atrai. Mas o que é que o mundo nos atrai? O mundo me atrai por meio da minha natureza caída, não por minha natureza justificada, purificada. Então, quando a minha natureza está em alta, a natureza caída está em alta, o mundo é fácil de me atrair. Quem está entendendo? Então, hoje o que é que acontece? O povo tem vergonha de ir para o mundo, aí traz um mundo. É mais fácil, né? É, irmã Socorro? Isso é o quê? É adultério. A igreja tem o seu noivo, mas está namorando com outro. Está aos agarros com outro. E qual é a sentença do adultério? Apedrejamento, morte. O que é que vai acontecer? A igreja vai morrer. O crente vai morrer. Aquela pessoa vai morrer. Ela não vai ter vida com Deus, ela vai ter vida centrada em si mesma. Ela não é uma nova criatura, ela é a mesma criatura de antes. Só botaram uma veste mudada nela. A mesma coisa de você pegar um mendigo, dar um banho nele, tirar a barba dele, cortar o cabelo dele, botar uma roupa nova nele e ele dormir lá na calçada. Ele diz, eu não quero ficar aqui não, o meu lugar é a rua, eu quero ficar na rua. Essa é a ideia de que Tiago está dizendo aqui. Deus nos chama para ser dele, mas nós ficamos relutando, querendo ainda ser nosso. Fique de pé em nome de Jesus.